1983. Jane Simmons conheceu Shannon Tweed na mansão Playboy. Demorou 28 anos a casar com ela, mas o casamento de 2011 não foi sobre amor. Foi sobre encobrir um escândalo que quase destruiu a sua família. Imagens recentemente descobertas do reality show revelam conversas que nunca deveriam ter sido tornadas públicas. O seu filho foi apanhado num escândalo de plágio. Documentos legais de 2025 mencionam incidentes envolvendo funcionárias. O homem que afirmou ter dormido com 4.800 mulheres enfrenta agora consequências que vão muito além da sua reputação de selvagem. Jane Simmons nem sempre foi Jane Simmons. Nasceu como Chaim Witz, a 25 de agosto de 1949 em Haifa, Israel. A sua mãe, Flora Klein, acabara de sobreviver ao inferno. Nasceu na Hungria em 1925 e escapou por pouco aos campos de concentração nazis. O seu pai, Ferenc Jochiel Witz, também escapou da Hungria e casou com Flora em 1946. Mudaram-se para Israel em 1947, pouco antes da criação do Estado, com as forças britânicas ainda a bloquearem o caminho. O seu passado era cheio de dor, e essa dor ecoava silenciosamente por tudo aquilo em que Chaim se tornaria. Quando fez 6 anos, em 1955, as coisas pioraram. O casamento dos seus pais acabou, principalmente por falta de dinheiro. O seu pai ficou em Israel. A sua mãe criou-o sozinha em Tirat Camel. Trabalhava quase todos os dias nas fábricas, costurando botões só para os alimentar. Às vezes só tinham pão e leite ao jantar. Aos 7 anos, Chaim já tentava ajudar. Colhia frutos silvestres com um amigo e vendia-os na beira da estrada. Ele sabia o que significava lutar. Fez o seu primeiro casaco de inverno com um cobertor do exército. O frio não se importava, mas não tinha outra hipótese. A sua mãe trabalhava até tarde da noite, e ele chorava frequentemente até adormecer numa casa vazia. Na escola, as coisas não se tornavam mais fáceis. Outras crianças intimidavam-no por ser diferente. Mesmo no Israel do pós-guerra, parte do ódio a que a mãe tinha escapado perseguia-o até a sala de aula. Mas algo mais o encontrou também. Banda desenhada, Americanas, Homem-Aranha, Super-Homem, tornaram-se sua fuga. Ainda nem sabia ler inglês, mas tentou mesmo assim. Aos 7 anos já falava hebraico, húngaro e turco. E agora, secretamente, também aprendia inglês. Tudo porque queria compreender os heróis daquelas bandas desenhadas. Num mundo ainda em recuperação da guerra, onde a comida era escassa e a esperança rara. Estas histórias deram-lhe algo a que se agarrar. A sua mãe não falava muito sobre o que tinha passado, mas a dor estava sempre presente. Em 1957, Chaim começou a vê-lo com mais clareza. Tinha apenas 14 anos quando os nazis a obrigaram a trabalhar, apanhando batatas nos campos enquanto os soldados observavam armados. Vestia roupas marcadas com cruzes, movendo-se entre os campos, vendo o seu mundo desaparecer, um parente de cada vez. Ela não tinha de explicar com palavras. Chaim compreendia o seu silêncio, a superproteção e a forma como, por vezes, chorava sem motivo. Isso também deixou algo nele, uma necessidade de nunca se sentir fraco, de nunca deixar que ninguém o veja desmoronar. Nesse mesmo ano, em 1957, Flora tomou uma decisão que viria a mudar tudo, sem quase nada em seu nome. Ela e Chaim, de 8 anos, deixaram Israel. Chegaram a Queens, Nova York, sem dinheiro, sem inglês e sem família à espera. O seu pai ficou para trás, voltou a casar e começou uma nova vida. Chaim nunca mais o viu. Tornou-se Eugene Klein e recomeçou. As sanitas com autoclismo e os jantares congelados impressionavam-no. Mas a adaptação não foi fácil. Flora trabalhava longas horas nas fábricas de Brooklyn, por vezes 15 horas por dia. Jane teve de cuidar de si com amas e aprender as regras de um mundo novo e estranho. Frequentou uma escola judaica durante um tempo, mas não se adaptou. Depois, mudou para uma escola pública. Formou-se na Newtown High School em 1967. No início, as crianças provocavam-no por causa da forma como ele falava. O seu sotaque fazia-o sentir-se um estranho por onde passava, mas não se deixou abalar. Vendia cactos de porta em porta. Voltou a colher frutos, assim como fazia em Israel. Catherine Solter, cada rejeição, faziam-no esforçar-se mais. Começou a aprender inglês mais rápido assistindo TV e lendo mais banda desenhada. Foi aí que a sua obsessão pela cultura pop explodiu. Em 1959,
Com apenas 9 anos, voltou a mudar legalmente o seu nome, desta vez para Jane Klein. Escolheu Gene em homenagem a atores de cowboys como Gene Autry. Estava totalmente empenhado em ser americano agora, mesmo ainda vivendo num apartamento apertado com a mãe e os primos. Apaixonou-se pela televisão, especialmente pela The Ed Sullivan Show. Quando os Beatles apareceram a 9 de fevereiro de 1964, algo dentro dele acendeu-se. Ele queria aquela vida. Queria o palco, a fama. Queria sentir-se alguém, mas, por dentro, ainda se sentia como um miúdo sem nada. Por vezes, até fingia ser britânico, copiando o sotaque dos Beatles só para se encaixar. As raparigas gostavam. Era desajeitada, insegura, passando pelas mudanças complicadas da adolescência. Mas o seu charme estava a crescer aos poucos. Durante a década de 1960, Gene aceitou qualquer emprego que encontrasse. Trabalhou em talhos, fatiando carne. Trabalhou em charcutarias, atrás do balcão. Ganhava apenas $1.025 por hora, mas poupava cada centavo. A pobreza ensinou-o a contar cada cêntimo. Mantinha-se longe do álcool, mesmo em festas. Reparou como os rapazes mais velhos ficavam bêbados e desleixados. Ele mantinha-se afiado. Era assim que conquistava as raparigas. Ele próprio disse isso. Ele usou a sua clareza, enquanto todos os outros perderam a sua. Começou a aprender violão, praticando constantemente. Depois de ver os Beatles na TV, não conseguiu parar. Formou pequenas bandas e começou a construir o seu futuro enquanto ainda estava na faculdade. Em 1968, ingressou no Sullivan County Community College. Estudou educação. Obteve um diploma de associado em 1970 e chegou a dar aulas ao 6º ano no Harlem Espanhol por $75 por semana. Mas o seu coração não estava na sala de aula. Juntou-se a Paul Stanley e formou uma banda chamada Rainbow, que logo se tornou Wicked Lester em 1970. Tocavam em discotecas à noite e trabalhavam noutros empregos durante o dia. Gene chegou a trabalhar numa revista de moda. Fazia também trabalhos de tradução utilizando o húngaro, o turco e o espanhol que aprendera na infância com amas e vizinhos. Mas a música era onde a sua alma morava. Experimentou diferentes sonoridades. Chegou a gravar algumas músicas a solo com o seu próprio nome. Entretanto, enviava dinheiro à mãe, carregando ainda o peso da sua sobrevivência e de tudo o que ela perdera em 1945. E houve aquela parte da sua história que chocou até os seus fãs. Gene Simmons conta que perdeu a virgindade aos quase 14 anos, em 1963. Era apenas um miúdo a entregar jornais. Numa noite de inverno, pouco antes do Natal, bateu à porta de um cliente. Ela respondeu a chorar, vestindo apenas uma camisola fina. Era uma mulher casada. O que aconteceu depois? Ele descreveu-o detalhadamente no seu livro. Não foi apenas o início da sua vida sexual. Em 1970, Gene Simmons juntou-se a Paul Stanley, juntamente com Steve Coronel, Brooke Ostrander e Tony Zarella. Formaram uma banda chamada Wicked Lester. O som era uma estranha mistura de folk e rock, nascida da imprevisível cena musical de Nova York, a 15 de outubro de 1972. Considerou o som demasiado confuso e estranho para o rádio, por isso arquivou-o para sempre. Esta rejeição atingiu Gene em cheio. Tinha se dedicado ao projeto e agora estava morto antes mesmo de começar. Furiosos, Gene e Paul despediram Steve Coronel, contrataram Ron Lee Jack por um curto período e depois fecharam completamente o Wicked Lester. Mas não foi esse o fim. Depois de os Kiss se terem tornado famosos, Gene e Paul pagaram $138 mil em 1977 para comprar de volta as fitas antigas do Wicked Lester, apenas para garantir que nunca seriam lançadas. Temiam que o som antigo arruinasse a imagem sólida que estavam a construir. Ainda assim, os bootlegs vazaram online mais tarde, revelando músicas como She e Love Her All I Can, que os Kiss regravaria mais tarde sem dar créditos à formação original. Esta banda falhada deu origem a algo maior. Em janeiro de 1973, Gene e Paul terminaram com o Compromise. Encontraram um anúncio na Rolling Stone publicado por Peter Criss, um baterista experiente de bandas como Lips e Chelsea. Ele entrou rapidamente. Assim, encontraram Ace Frehley através de um anúncio do Village Voice. Juntos, os 4 criaram algo totalmente novo. Esta não seria uma banda de rock comum. Seria um espetáculo selvagem e exagerado, com maquilhagem, fogo e fantasia. Inspirados pelo rock chocante de Alice Cooper e pelo estilo glam dos New York Dolls, lançaram os Kiss. O seu primeiro concerto teve lugar a
30 de janeiro de 1973, num pequeno clube em Queens chamado The Coventry, que antes se chamava Popcorn Club. Apenas 3 pessoas apareceram, algumas delas namoradas da banda. Mas nessa noite, Gene arrasou no palco pela primeira vez. Foi um espetáculo inesquecível. Sem um único hit ao tempo de antena na MTV, conquistaram uma legião de fãs. A notícia espalhou-se através de revistas de fãs e concertos ao vivo, não pela rádio. Em 18 meses, já eram cabeças de cartaz no Anaheim Stadium em 1974. Gene disse mais tarde que a maquilhagem deles era tão estranha e inesquecível que simplesmente ficou na memória das pessoas. Era cru, estranho e estava a espalhar-se. Em 1973, Gene criou The Damon. Inspirado por filmes de terror como Black Sabbath e personagens de banda desenhada como Black Lightning, pintou asas de morcego à volta dos olhos e começou a cuspir fogo e sangue para o palco. Tinha aprendido os truques com um profissional. Quando a banda começou a fazer experiências com maquilhagem, não tinha um plano definido. Gene optou pelo horror. O Peter desenhou bigodes na cara como um gato. Ace transformou-se em um alienígena. Ficaram em frente aos espelhos, pintando loucamente, tentando fazer algo que ninguém tinha visto antes. Os seus primeiros concertos mal atraíam uma dúzia de pessoas. No The Coventry. O público variava entre 10 a 15 pessoas, por vezes menos. Mas essas poucas pessoas saíam a falar. Mesmo antes da internet, as crianças já espalhavam a palavra. Gene disse que era pegajoso e estranho, mas estava a funcionar. Aquela maquilhagem, o fogo e o sangue transformaram a frustração em fascínio. Não precisavam de um êxito na rádio, só precisavam de ser inesquecíveis. Em agosto de 1973, um homem chamado Bill Alcoin viu os Kiss tocarem no Hotel Diplomat. Acreditou tanto neles que prometeu conseguir um contrato discográfico em 2 semanas. E conseguiu! A 1 de novembro, assinaram com a Casablanca Records, uma nova editora discográfica liderada por Neil Bogart. Peter Criss ficou tão entusiasmado ao saber da notícia que caiu literalmente dos saltos de plataforma. A banda rapidamente gravou o seu primeiro álbum com a ajuda do produtor Eddie Kramer. Foi lançado a 18 de fevereiro de 1974. As vendas foram lentas no início, apenas 75 mil cópias. Mas a banda não parou. Fizeram mais de 300 concertos nesse ano. A Casablanca Records estava quase falida, mas as constantes digressões dos Kiss mantiveram-nos vivos. Neil Bogart duvidou da maquilhagem no início, mas quando viu o público a aumentar, soube que estava a resultar. Em 1975, enchiam estádios, tudo sem um único grande sucesso nas rádios. Gene disse que foi uma aposta que os transformou em lendas. Nesses primeiros anos, Gene desenvolveu um estranho hábito. Começou a tirar fotografias Polaroid dos seus encontros sexuais. Cada mulher teve de apresentar a chave do hotel como prova. Ao longo dos anos, afirmou ter tirado quase 5.000 destas fotografias. Gabandou-se em entrevistas de ter dormido com mais de 4.600 mulheres. Chegou a mostrar as fotos a amigos e hóspedes. Grace Slick, Does Jefferson Airplane, chamou-lhe repugnante. Gene mantinha-os trancados numa caixa. A sua mulher, Shannon Tweed, encontrou-os após o casamento em 2011 e queimou-os em direto no seu reality show, encerrando aquele capítulo da sua vida. Embora Gene nunca tenha consumido drogas, o seu vício em sexo tornou-se parte da sua personalidade selvagem no palco. De pequenos clubes a estádios gigantescos, transformou o caos em performance e em poder. Tudo mudou a 10 de setembro de 1975. Foi então que lançaram o álbum ao vivo, Alive. Era barulhento, sem filtros e repleto da loucura dos concertos. Ouvia-se o fogo, os gritos e o sangue em cada faixa. Músicas foram gravadas em locais como Detroit, Cleveland, Wildwood e Davenport ao longo desse ano. Nos dias 16 de maio, 21 de junho, 20 de julho e 23 de julho, o álbum atingiu o quádruplo disco de platina, vendendo mais de 4 milhões de cópias. Alcançou a 9ª posição na tabela da Billboard e aí permaneceu durante 110 semanas. Este disco salvou a Casablanca da falência. Houve até um processo contra Neil Bogart na altura, e o sucesso dos Kiss tirou a editora da beira do abismo. O título do álbum, Alive, era uma referência ao álbum ao vivo de Slade, de 1972, que os inspirou. Era a prova de que a maquilhagem, o fogo, a loucura, tudo funcionava. De repente, não eram apenas uma banda estranha. Eram o futuro do rock. Em 1976, foram mais além. Destroyer foi lançado a 15 de março.
com o produtor Bob Ezrin ao comando. Adicionou instrumentos de corda, um coro de crianças, sons de bateria invertidos e efeitos sonoros. Gritou alto e alcançou a terceira posição na Billboard Hot 100. A música de Gene, God of Thunder, estava cheia de gritos e escuridão. Mas Ezrin não facilitou. Quando a banda lhe deu 15 faixas de demonstração em agosto de 1975, deitou-as fora quase todas. Reescreveu as músicas, rearranjou as músicas e até tocou teu baixo em Detroit Rock City. Algumas faixas roubaram ideias à música clássica, como a Sonata Patética de Beethoven, samplada com grande expectativa. Os ensaios começaram em agosto de 1975, durante uma pausa na digressão a live, e as sessões de gravação continuaram nos Electric Lady Studios durante setembro e janeiro. O ego de Gene crescia a cada sucesso. À medida que Ezrin aprimorava o som, Gene certificava-se de que a sua própria personalidade se mantinha em destaque. No final da década de 1970, as digressões tornaram-se mais do que meros concertos. Eram espetáculos completos. A Digressão Dynasty, em 1979, decorreu de 15 de junho a 16 de dezembro, com Gene a voar pelo palco e a guitarra de Ace Frehley a disparar foguetes contra adereços que deitavam fumo. O seu treinador, John Elder Robison, criou estes efeitos de fazer cair o queixo. Fizeram 92 concertos pela América do Norte, mas as falhas estavam a aparecer. Alguns locais estavam demasiado vazios, como os concertos cancelados no Pontiac Silverdome ou os concertos reduzidos em Los Angeles. Peter Criss estava com dificuldades. O seu uso de drogas piorou. Começou a sabotar concertos, parando de tocar bateria a meio da atuação só para atacar. Gene chamou-lhe autodestruição. No último concerto em Toledo, a 16 de dezembro de 1979, ficou claro que a banda original estava a desmoronar-se. Os fãs sentiram a mudança, e a disco music tinha se infiltrado no som. As famílias começaram a frequentar os concertos em vez dos fãs de rock hardcore. Gene continuou a viajar, mas a banda estava a cair rapidamente. Em 1978, tudo se tornou mais estranho. A NBC exibiu um telefilme bizarro chamado Kiss Meets the Phantom of the Park no dia 28 de outubro. Foi produzido pela Hanna-Barbera, a mesma equipa por detrás do Scooby-Doo. A Kiss interpretou-se a si própria, super-heroínas a lutar contra um inventor maléfico num parque temático. Gene improvisou versos sobre a dominação mundial, ecoando o seu plano real de transformar os Kiss numa marca global. A atuação foi péssima, e os fãs odiaram. Gene adorou a atenção, mas o resto da banda tentou fingir que nada tinha acontecido. O filme foi tão embaraçoso que as pessoas no set foram proibidas de o mencionar. Mesmo assim, tornou-se um clássico de culto, especialmente na Europa, onde foi renomeado Ataque dos Fantasmas. O projeto provou que o ego de Gene não era apenas grande, era incontrolável. Nesse mesmo ano, os 4 membros lançaram álbuns a solo a 18 de setembro. O disco de Gene vendeu mais do que alguns dos álbuns dos Kiss. Incluiu covers invulgares como When You Wish Upon a Star e participações especiais de Cher e Bob Seger. As suas músicas falavam sobre radioatividade e fantasias distorcidas. Entretanto, os Kiss lançaram Dynasty a 23 de maio de 1979, Come I Was Made for Loving You, alcançando a 11ª posição na tabela da Billboard. O disco vendeu mais de 1 milhão de cópias e foi disco de platina em 5 países. Mas a influência da discoteca prejudicou a sua imagem. Os fãs de rock abandonaram o projeto e as vendas de bilhetes caíram a pique. Os espaços diminuíram. A magia estava a desaparecer. Peter Criss tocou bateria em apenas uma faixa antes de sair definitivamente. As fissuras viraram fissuras, a 18 de setembro de 1983. Os Kiss fizeram o impensável. Tiraram a maquilhagem em direto na MTV. Após 10 anos de mistério, revelaram as suas verdadeiras faces. Ao mesmo tempo, lançaram Lick It Up, que atingiu o disco de platina com mais de 1 milhão de cópias vendidas. O som era mais pesado, cru e agressivo. A aposta resultou. As vendas dispararam e os fãs voltaram. Gene viu isto como um renascimento. Nessa altura, a Kiss já tinha mais de 100 produtos licenciados, desde figuras de ação a lancheiras, gerando milhões em mercadorias. As máscaras tinham acabado. O negócio estava a prosperar. Em 1984, Gene fez uma pausa na música e juntou-se a Hollywood. Interpretou o vilão Luther no thriller de ficção científica Runaway, realizada por Michael Crichton.
Era um cientista louco que usava robôs assassinos para assassinar pessoas. Inspirando-se na sua personagem demoníaca, Gene proferiu versos com um toque dramático e morreu às mãos da sua própria criação. Entretanto, de volta à banda, Peter Criss tinha sido despedido em 1980. Após o seu vício se ter descontrolado, Gene considerou a amputação necessária. Eric Carr assumiu o cargo de novo baterista, conhecido como The Fox. Foi uma perda dolorosa, mas ajudou-os a recomeçar. Em 1989, os Kiss lançaram Hot in the Shade com a balada Forever, alcançando a 8ª posição na Billboard Hot 100. Vendeu mais de 500 mil cópias e tornou-se o maior sucesso da era sem maquilhagem. Mas o som era suave, mais romântico do que rebelde. Os fãs ficaram confusos, mas as vendas mostraram o contrário. Nos bastidores, Gene continuava atrás de mulheres. Os seus casos amorosos atrapalhavam o trabalho da banda. Faltava às sessões, preferia Hollywood aos ensaios. Eric Carr cantou a sua primeira voz principal em Little Caesar, mas este seria o seu último álbum antes da sua morte. Em 1991, as distrações de Gene quase destruíram tudo. Na sua autobiografia de 2001, Kiss and Makeup, Gene revelou toda a verdade. Dormiu com mais de 4.800 mulheres durante o seu tempo na banda. Uma das histórias mais ousadas aconteceu no final dos anos 70. Namorou com Cher entre 1979 e 1980, mas acabou por se apaixonar pela sua melhor amiga, Diana Ross. Tudo começou com uma simples ida às compras de Natal e transformou-se num triângulo amoroso completo. Cher nunca os perdoou. O escândalo rebentou na revista People e tornou-se uma das traições mais famosas da história do rock. Gene continuou amigo das duas, mas o dano foi permanente. Depois veio a maior reviravolta de todas. Em 1996, os membros originais dos Kiss reuniram-se. O Make-up voltou? Os espetáculos esgotaram em todos os lugares. Atuaram em 75 cidades. Fizeram 92 concertos e venderam 1,2 milhões de bilhetes. A digressão arrecadou 143 milhões. Mas, nos bastidores, a situação era tensa. Frehley e Criss recebiam salários fixos de $80 mil por concerto, enquanto Gene e Paul levavam mais $110 mil de lucro. Processos judiciais seguiram-se. Velhas feridas reabriram. O sucesso foi real, mas os problemas também. Mesmo quebrando recordes, estavam a separar-se novamente. De 2006 a 2012, Gene Simmons permitiu que as câmeras o seguissem num reality show chamado Gene Simmons Family Jewels. Isto deu aos fãs um lugar na primeira fila para ver a sua vida familiar com a sua companheira de longa data, Shannon Tweed, e os seus 2 filhos, Nick e Sophie. Deixou de fora grande parte do seu passado selvagem. Depois, em 2008, surgiu uma sextape que o mostrava com outra mulher. Interpôs uma ação judicial, alegando violação de privacidade. Mas a maior reviravolta aconteceu em 2011, quando, depois de 28 anos a evitar o assunto, Gene finalmente se casou com Shannon. O casamento fez manchete. Alguns espectadores criticaram o programa por encenar momentos exagerados, incluindo um acordo falso para comprar uma equipe de futebol australiano. Mas ainda assim, conseguiu humanizar um homem antes conhecido apenas pela maquilhagem e pelo caos. O império empresarial de Gene continuou a crescer. Nos anos 2000, já tinha estampado o logótipo da Kiss em mais de 5.000 produtos. Era possível encontrá-lo em tudo, desde máquinas de pinball a preservativos e até em caixões. A marca estava em todo o lado. As vendas ultrapassaram os $1.000 milhões. Mas depois, em 2017, foi longe demais. Gene tentou registrar o famoso gesto de chifres de diabo, alegando que o inventou em 1974. O seu processo descreveu a postura como uma postura com os dedos indicador e mindinho para cima e o polegar para fora, semelhante ao gesto da língua americana de sinais para Amity. A reação negativa foi instantânea. Os fãs de metal ficaram furiosos. Os críticos lembraram-lhe que pessoas como John Lennon e Ronnie James Dio já usavam o gesto muito antes dos Kiss. Poucos dias depois, Gene desistiu da tentativa, mas a proeza deixou claro até onde estava disposto a ir para ter controle. Os problemas também o acompanharam noutras áreas. Em 2010, Gene foi processado pela maquilhadora da ESPN, Victoria Jackson, que alegou que ele se comportou de forma inadequada durante uma aparição no Sports Center em 2009, enquanto estava vestido a rigor. Ela disse que ele a abraçou e teve relações sexuais com ela.
Gene negou, dizendo que a sua braguilha de metal tornava isso impossível. Chegou a entrar com uma reconvenção para limpar o seu nome. O caso acabou por ser resolvido. Mas esta não foi a única vez que enfrentou problemas legais. Em 2016, uma máquina de lavar louça no seu restaurante de pedras e hematomas acusou-o de a apalpar. Outra mulher fez uma alegação semelhante em 2017. Ambos os casos foram resolvidos discretamente em 2018. Embora muitas vezes rejeitasse estes processos por os considerar infundados, estes acumulavam-se e indicavam um padrão preocupante. Apesar de tudo, a sua fortuna continuou a crescer. Em 2015, Gene Simmons valia mais de 400 milhões de dólares. Isso não veio só da música, veio das montanhas de produtos Kiss. Mais de 100 milhões de álbuns vendidos e digressões ininterruptas. Em 2012, ele e Paul Stanley lançaram uma cadeia de restaurantes chamada Rock and Brews, que se expandiu para várias unidades. Também se envolveu em empreendimentos invulgares. Come the Vault, uma coleção de gravações raras de $2.000 lançada em 2017. E em 2018, juntou-se a uma empresa de cannabis chamada Invictus MD como diretor de evangelismo. Comprou uma equipe de futebol americano da LA Kiss Arena em 2013, que fechou passados alguns anos. E em 2025, a sua digressão a solo. Por si só, rendeu 6 dígitos por concerto, sem precisar sequer da estrutura completa dos Kiss. A sua relação com Shannon Tweed começou em 1983 na mansão Playboy. Shannon, que tinha sido eleita Playmate do ano em 1982, entrou no mundo de Gene sabendo que este tinha uma reputação. Teve quase 5.000 amantes até 2002. Mas mesmo assim construíram uma vida juntos. O filho de ambos, Nick, nasceu em 1989 e a filha, Sophie, em 1992. Gene brincava dizendo que o casamento era uma armadilha, citando a Groucho Marx, mas o seu comportamento acabou por levar Shannon longe demais. Em 2011, saiu furiosa do programa de Joy Behar, chamando-lhe porco. Mais tarde, nesse ano, ela encontrou a coleção de polaroids explícitas dele e queimou-as no ar. Aquele momento chocou os fãs. Mas algo mudou. Gene pediu-a em casamento no Belize, a 26 de julho de 2011, e casaram-se a 1 de outubro. Nick era padrinho e Sophie, madrinha. Foi emocionante e inesperado, sobretudo depois de 28 anos de resistência. O seu reality show não escondeu a tensão. O ponto de viragem aconteceu na 6ª temporada. Depois de uma foto de Gene com 2 modelos no evento em Santa Mônica, em 2009, ter feito com que Shannon se afastasse temporariamente. A série acompanhou-os até a terapia, onde ela disse que nunca concordou em ter uma relação aberta e se sentiu apanhada de surpresa. Gene acabou por se abrir, admitindo que tinha medos profundos de compromisso por causa da infância. O momento em que a pediu em casamento apanhou todos de surpresa. A série teve 167 episódios e revelou mais do que apenas a relação entre ambos. Mostrou a dor e a pressão por detrás da fama. Em 2018, a imagem de durão de Gene desfez-se. A sua mãe, Flora Klein, faleceu no dia 5 de dezembro, aos 93 anos. Era uma sobrevivente do Holocausto que suportou os horrores dos campos nazis e perdeu a própria mãe numa câmara de gás. Depois de imigrar para Israel e depois para Nova York em 1958, criou Gene sozinha, sempre lhe atribuiu crédito por moldar os seus valores. A morte dela abalou-o. No Instagram, chamou-lhe a sua bússola moral e incentivou as pessoas a valorizarem as suas mães. A sua mulher, Shannon, chamou-lhe a melhor avó, e Paul Stanley descreveu-a como extremamente amorosa. Pela primeira vez, os fãs viram Gene sem a máscara. Nem mesmo os seus filhos escaparam aos holofotes. Em 2010, o seu filho, Nick, teve problemas com a sua banda desenhada, Incarnate, acusada de plagiar a manga japonesa Bleach. Os adeptos mostraram comparações exatas dos painéis e exigiram responsabilização. A editora retirou a banda desenhada do ar e Nick pediu desculpa, alegando que a ideia era homenageá-lo. Mas a reação negativa não desapareceu. Os críticos diziam que a arte era amadora e a cópia, demasiado óbvia. Gene defendeu o filho, mas o incidente prejudicou a credibilidade de Nick como criador e acompanhou-o até o reality show. O hábito de Gene de dizer exatamente o que pensa gerou mais problemas em 2024. A 8 de outubro,
durante uma participação especial no programa Dancing with the Stars, fez comentários sobre dançarinas que muitos consideraram assustadores. Em vez de se concentrar nas suas atuações, continuou a falar sobre como estavam lindos. Um comentário sobre Chandler Kinney a embaciar os óculos tornou-se viral pelos motivos errados. As redes sociais explodiram, chamando-lhe tio nojento, e as pessoas exigiram que a ABC pedisse desculpa. Jeanne não recuou. Numa entrevista a 10 de outubro, disse que cumpriu cada palavra. Depois, veio o pacote para os fãs em abril de 2025. Por $12.495, sem contar com o bilhete, os fãs podiam participar na experiência definitiva de Gene Simmons, atuando como seu roadie por um dia. Poderiam ajudar na passagem de som, comer nos bastidores e até ser apresentados em palco, além de receberem um baixo autografado. Os críticos criticaram-no, chamando-lhe descarado e insensível, especialmente em tempos de crise econômica. Mas o pacote esgotou. Amphan, um militar reformado, pagou a experiência e disse que valeu cada cêntimo. Ainda assim, a proeza reacendeu o debate sobre a ganância das celebridades, especialmente tendo em conta a riqueza de Gene. A polêmica não ficou por aí. A 13 de agosto de 2025, o presidente Trump anunciou que o Kiss receberia as honras do Kennedy Center. Os fãs ficaram confusos. Apenas 3 anos antes, Gene tinha criticado Trump em entrevistas, considerando-o abominável por disseminar ódio. Depois de 6 de janeiro, chegou a comparar a ascensão de Trump a baratas a sair das paredes. Mas agora, a banda estava a receber um prêmio dele. A internet explodiu com memes e acusações de hipocrisia. Simmons não comentou, mas o silêncio disse muito. Em 2025, Simmons também levou novamente a sua carreira a solo para a estrada. No Sturgis Motorcycle Rally, a 3 de agosto, atuou sem a habitual armadura dos Kiss, contando histórias dos seus 50 anos de carreira. Mas nem todos ficaram satisfeitos. Alguns bilhetes custavam mais de $500, e o pacote VIP não agradou a todos. A 23 de março, várias datas foram canceladas devido à fraca vendagem. Os fãs achavam que ele tinha ido longe demais, dando prioridade ao lucro em detrimento dos fãs que o criaram. Mesmo assim, Gene insistiu que as coisas estavam mais fáceis agora, sem a estrutura gigante dos Kiss. Quando Ozzy Osbourne morreu, a 23 de julho de 2025, Gene desmoronou durante uma entrevista no programa CBS Mornings. Lembrou-se de como os Kiss abriram para os Black Sabbath em 1975 e falou sobre Ozzy como uma alma genuinamente livre de ego. Revelou mesmo que os Kiss recusaram uma vez uma digressão com o Sabbath nos anos 70 por causa do uso excessivo de drogas. Simmons queria manter a imagem da sua banda limpa. Este detalhe surpreendeu os fãs. Apesar de todo o seu poder de choque e imagem selvagem, Gene Simmons manteve sempre o controle.